Boa noite, meus irmãos. Mais do que uma satisfação, eu me sinto sempre muito honrado de poder fazer uma exposição doutrinária para a Sociedade Paulo de Tarso. E hoje nós vamos falar sobre ressurreição e reencarnação, que consta lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos procurar explicar a diferença entre ressurreição e reencarnação. O dicionário nos diz que ressurreição é o ato de ressuscitar, de ressurgir, de reviver, ou seja, ressurreição é um corpo morto voltar à vida. O mesmo corpo que morreu voltar a ter vida. Já a reencarnação é a volta do espírito humano, o renascimento do espírito humano em um novo corpo físico. A doutrina espírita nos ensina que o espírito passa por uma série de encarnações, por um incontável número de encarnações, em cada uma das quais ele vai aprendendo um pouco mais, vai se despojando das suas imperfeições, até que um dia ele vai chegar à condição de puro espírito, de espírito perfeito. Aí ele já não vai precisar mais reencarnar, ou seja, não vai precisar viver novamente num corpo material. Na época em que Jesus esteve entre nós, os judeus acreditavam em ressurreição, mas essa questão não era bem definida para eles. Eles esperavam pela volta de Elias, um profeta que havia vivido 9 séculos antes de Jesus, mas eles não sabiam bem como isso deveria ocorrer. Quando Jesus falou com Nicodemos, que era um doutor da lei dos judeus, e disse para ele que ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo, ele não compreendeu o que isso queria dizer. Ele perguntou, mas como é que um homem já velho pode nascer de novo? Será que ele pode tornar a entrar no ventre da mãe para nascer de novo? E aí Jesus, mas como? Tu é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Acontece que nas tradições judaicas havia a ideia de que os noivos, antes de nascer, já estavam prometidos um ao outro. Mas como é que eles podiam estar prometidos um ao outro se a alma fosse criada no mesmo momento do corpo físico? Se já estavam prometidos um ao outro antes de nascer, significa que eles acreditavam que a alma já existia antes do nascimento do corpo físico. Por isso, a surpresa de Jesus diante da ignorância de Nicodemos. Se ele era mestre nas leis judaicas, deveria ter pelo menos uma ideia do que o Cristo estava falando. Mas, na verdade, o povo hebreu não tinha, o povo judeu não tinha muita preocupação com as questões da alma. O que ocupava mesmo a sua atenção era o mundo material. Tanto que, nos escritos dos seus profetas, as recompensas àqueles que obedeciam a Deus eram sempre recompensas materiais. Era riqueza, saúde, vida longa, vitória sobre os inimigos. E aí o Cristo veio estar entre nós pregando desapego às coisas materiais, humildade, perdão, amor aos inimigos. Por isso, eles não o aceitaram como Salvador e continuam esperando até hoje por um líder que vai dar ao povo judeu a supremacia sobre as outras nações. Mas quando a gente fala em reencarnação, surgem algumas dúvidas. Uma delas é a lembrança do que a gente vivenciou no passado. Se nós já tivemos outras vivências, outras vidas, por que não lembramos daquelas coisas que a gente vivenciou? E mais, se as experiências passadas não ficam gravadas no nosso espírito, a gente não lembra, para que elas servem? Não seria mais fácil nós corrigirmos os erros do passado se lembrássemos desses erros que cometemos?
Não seria mais fácil enfrentarmos os problemas decorrentes dos males que praticamos no passado, enfrentá-los hoje sem nos revoltarmos, se lembrássemos dos males que praticamos? Mas, na verdade, o esquecimento do passado é uma necessidade nossa e também uma prova da grande bondade, da grande sabedoria de Deus. Primeiramente, é preciso que nós salientemos que o corpo físico e o espírito interagem um com o outro permanentemente. Um está sempre influenciando o outro. Em relação à memória, para recordarmos alguma coisa, é necessário que a memória dessa coisa esteja gravada no cérebro físico. Sem isso, é muito difícil o espírito lembrar dessa coisa durante o seu estado de vigília, quando a interação entre o corpo e o espírito é maior. É muito difícil lembrarmos do que nós vivenciamos no passado enquanto estamos acordados. Durante o sono, parcialmente libertos do corpo físico, parcialmente desligados do corpo físico, o espírito tem mais facilidade para recordar coisas das suas vidas passadas. E essa necessidade das experiências estarem registradas no cérebro físico para serem recordadas na presente encarnação, ela é tão notória que quando alguém, por algum motivo, perde células cerebrais, por acidente, por AVC, por Alzheimer, acaba perdendo também parte da sua memória. Mas isso não faz com que as experiências que a pessoa vivenciou deixem de ter ocorrido, apenas ela não recorda mais delas. Assim, a memória que nós temos hoje é resultante das experiências que nós vivenciamos e que estão gravadas no cérebro físico. O que vivenciamos nas encarnações anteriores fica gravado no espírito e se expressa na presente encarnação na forma de inconsciente, de reflexo condicionado, de intuição. Somente as experiências que nos marcaram muito fortemente, vividas no passado, acabam se exteriorizando na vida presente e, mesmo assim, muito raramente. Da mesma forma que os sonhos. Só aqueles que nos causam uma impressão mais forte ficam impressos nas nossas memórias. Os demais, quando acordamos, não lembramos deles, ou se lembramos, essa lembrança se desvanece em poucas horas. Esse é o motivo, de fato, o motivo físico para a ausência de lembrança das nossas vidas passadas. Mas há também os motivos morais, e esses motivos morais são os determinantes da existência do motivo físico. E um desses motivos morais é o peso da consciência culpada. É comum o espírito desencarnado, ao perceber os erros que cometeu, ficar tomado de remorsos atrozes, capazes até de lhe ocasionarem a completa loucura por não suportar a lembrança dos erros cometidos. No livro Devassando o Invisível, Ivone Pereira relata um caso assim. São 2 ou 3 espíritos numa choupana lá no umbral, e eles têm fome, têm sede, mas eles têm medo de sair daquela choupana, porque lá fora eles veem os cadáveres e partes dos cadáveres das vítimas que eles fizeram aqui no mundo material. É claro que o espírito não se divide em partes, e aqueles que foram suas vítimas aqui no mundo material não estavam lá junto deles, mas era a memória deles, a lembrança, a consciência culpada que os fazia ver os cadáveres e partes dos cadáveres ao redor daquela choupana. E aí aparece uma senhora com uma bandeja cheia de legumes, eles estavam famintos, e um deles pulou naquela senhora e pegou um daqueles legumes e colocou na boca. E quando ele coloca na boca, o legume se transforma num dedo humano. E ele cospe horrorizado aqui. Muitas pessoas
que se queixam da vida que levam aqui na Terra, acham que a vida é muito dura, muito sofrida. Muitas dessas pessoas, quando estavam lá no mundo espiritual, imploraram por uma vida cheia de dores e sofrimentos, apenas para ter a dádiva, o refrigério do esquecimento, para que a consciência parasse de escaldar do lado de lá. Acharam que uma vida de sofrimentos aqui na Terra seria um bálsamo para eles, uma bênção para que eles esquecessem os seus erros. Mas aí a gente reencarna, né? Esquece o passado. E aí aqui a gente diz, mas a minha vida está muito difícil, isso é uma injustiça, eu sou uma pessoa tão boa, não mereço isso. Então, o esquecimento do passado é um bálsamo, uma bênção que Deus concede ao espírito culpado para, numa nova encarnação, ele poder agir com naturalidade sem ficar o tempo todo sofrendo com as lembranças dos erros cometidos. Outro motivo desse esquecimento é o convívio aqui na Terra entre espíritos que têm desavenças a corrigir. Como seria possível conviver dentro do lar com outra pessoa a quem nós tivéssemos prejudicado muito numa vida anterior? Como de nós se sentiria se reconhecesse no cônjuge de hoje aquele a quem nós tivéssemos traído, roubado, assassinado numa vida anterior? E como a vítima do passado poderia conviver harmonicamente com o seu algoz hoje? Como não odiá-lo? Como confiar nele? Como respeitá-lo? Como amá-lo? Saindo do âmbito familiar, passando para a sociedade. Como um criminoso poderia conviver com os demais numa sociedade que lhe conhecesse os crimes do passado? Quem o aceitaria? Será que ele não seria responsabilizado por qualquer crime que ocorresse, já que ele os cometera em encarnação anterior? Embora possa parecer o contrário, o esquecimento do passado nos traz muitas vantagens, nos possibilitando recomeçar do zero, sem sentirmos a consciência pesar pelos erros cometidos e tendo a oportunidade de conviver com antigos desafetos e transformar inimizades em laços de afetividade, fazendo o bem no presente para compensar os erros do passado. Não é muito conveniente nós procurarmos saber o que fomos ou o que fizemos no passado, porque nós podemos, tentando descobrir isso, podemos encontrar coisas que podem nos perturbar, e muito. Eu conheço uma pessoa que, lembrando do seu passado, ele descobriu que foi um grande criminoso. Felizmente, ele consegue viver com isso sem se deixar perturbar, mas nem todos têm essa condição. O passado já aconteceu e ele não pode ser modificado, mas o nosso futuro depende do que fizermos hoje. Portanto, comecemos a construir hoje o que queremos vivenciar amanhã. Passemos a viver mais harmonizados com os nossos irmãos, vamos tratá-los mais fraternalmente, aprendamos a desculpar os seus erros, auxiliemos os nossos irmãos nas suas necessidades. Desta forma, estaremos fazendo com que passe a haver mais paz nas nossas vidas e nas vidas dos nossos irmãos também. Mas a questão do renascimento do espírito num outro corpo dá margem a várias divergências em outras religiões, ou melhor, entre as religiões. No entanto, todas as religiões cristãs, quando estiverem em dúvida sobre qualquer assunto, devem recorrer a Jesus para buscar a resposta a essas dúvidas. Porque se as religiões são cristãs, o que vai dirimir as suas dúvidas é a palavra do Cristo, é o exemplo do Cristo.
E o que Jesus falou a esse respeito? O que ele falou sobre reencarnação? Como comentamos há pouco, ele disse para Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa frase é um indicativo de que Jesus sabia de que nós precisamos nascer e renascer muitas vezes até que nos tornemos perfeitos o suficiente para estarmos na presença de Deus, já que uma única encarnação é insuficiente para atingirmos a perfeição. Mas lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos 10 a 13, o evangelista registra uma passagem em que Jesus sobe ao Monte Tabor com Pedro, João e Tiago Maior. E lá ele se transfigura, fica transformado em pura luz e aparecem Moisés e Elias conversando com ele. E aí, mais tarde, quando eles estão descendo do Monte Tabor, os apóstolos perguntam: mestre, por que os escribas dizem que Elias deveria voltar? E Jesus diz assim: na verdade eu vos digo que Elias já veio, os homens não o reconheceram e fizeram com eles o que tiveram vontade de fazer. E aí o evangelista registra: então os discípulos compreenderam que Jesus estava falando de João Batista. Ou seja, os discípulos compreenderam que Jesus estava dizendo que João Batista era Elias reencarnado. Elias foi um profeta, como a gente disse antes, que viveu 9 séculos antes do Cristo. Mas tem mais uma passagem do Evangelho de Mateus que essa é tão objetiva que não pode haver nenhuma dúvida a respeito da reencarnação. Quando Cristo diz assim: ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. E são os violentos que o arrebatam. Porque assim o profetizaram todos os profetas, até João e também a lei. E aí ele diz assim: se quiseres compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Então esse texto é mais claro, mais objetivo que todos os outros. Quando Jesus disse desde os tempos de João Batista, os apóstolos não entenderam o que ele estava falando, porque João Batista estava vivo ainda, estava encarnado. O Herodes ainda não tinha mandado cortar a cabeça de João. E o Cristo disse: ele mesmo é o Elias que há de vir. E o profeta Malaquias havia escrito no seu livro que antes do Salvador, Elias deveria voltar e abrir os caminhos para ele. E veja, Elias, ou melhor, João Batista, renasceu um pouco antes de Jesus. Ele era filho de Isabel, que era uma prima de Maria de Nazaré. E ele nasceu alguns meses antes do Cristo. Foram crianças ao mesmo tempo. Então não dá para dizer, Elias era, ou melhor, João era Elias ressuscitado. Não. João era Elias num novo corpo, que foi visto nascer, crescer, até há uma passagem do Novo Testamento onde diz que o pai do João Batista não acreditou quando a Isabel, a sua esposa, disse que estava grávida porque ela já era uma mulher de uma certa idade. Não, estou grávida sim. E aí um anjo apareceu para ele durante o sono e disse para ele: tua mulher está grávida. E ele não acreditou, continuou acreditando. E aí ele disse: tu não está acreditando, então tu vai ficar mudo até que teu filho nasça. E o Zacarias, a partir daquele momento, não conseguiu falar uma só palavra. Só conseguiu falar depois que Isabel deu à luz, que
que João nasceu. Quando nós dizemos que Jesus deve ser o nosso paradigma, ou seja, o modelo que devemos utilizar, isso não se refere apenas à questão da reencarnação. Sempre que tivermos alguma dúvida sobre questões morais, devemos nos perguntar o que Jesus ensinou a esse respeito, o que ele exemplificou sobre isso, o que Jesus faria nessa situação. Então, sempre saberemos como agir corretamente, porque ele trouxe ensinamentos que nos dão condições de agir sempre em harmonia com as leis de Deus e, por consequência, ensinamentos que, se seguidos, nos levam a ser mais felizes. E os ensinos do Cristo, analisados à luz da doutrina espírita, nos trazem uma compreensão muito grande acerca do que convém e do que não convém fazermos. Jesus nos trouxe com seus ensinos uma síntese das leis de Deus. E falando-se em Deus, as pessoas podem acreditar ou não na sua existência. Essa é uma questão de foro íntimo e ninguém pode condenar o outro por acreditar ou por não acreditar em Deus. Mas quem acredita em Deus como um criador de tudo que existe, vai ter que acreditar que Deus é perfeito, porque se ele criou o universo todo, ele é o espírito mais antigo que existe no universo. Ele sabe tudo. Se ele criou o universo, ele é o ser mais poderoso que tem. Jesus não nos disse que ele é infinitamente bom, não disse que ele é justo, que ele é misericordioso. E aí, partindo-se do princípio de que Deus é perfeito em tudo, que ele é bom, né? Aliás, não só o Cristo nos disse, lá na questão 13 do Livro dos Espíritos, consta que Deus é soberanamente justo e bom. Então, partindo do princípio que ele é perfeito, que ele é bom, vamos avaliar as duas hipóteses. Qual é a mais de acordo com a perfeição de Deus? A vida única ou a reencarnação? Observando-se os bebês, logo que eles nascem, nós percebemos que não existem dois bebês com a personalidade exatamente idêntica. Eles podem ser semelhantes em personalidades, mas têm diferenças. Mesmo gênios univitelinos que são perfeitamente idênticos fisicamente, vão ter personalidades diferentes. Mas se eles fossem criados no momento do nascimento, por que seriam diferentes? Então Deus os fez diferentes. Então, se nós temos uma só vida e somos diferentes, é porque Deus os fez diferentes. E aí, se nós somos diferentes, uns são bons, outros são mais ou menos, outros são maus, nós somos assim porque Deus nos fez assim. Podemos até nos modificar ao longo dos anos, mas nascemos diferentes. O ponto de partida foi diferente para cada um. E aí, criados diferentes, nós vamos ser responsabilizados pelos nossos erros. Nós somos diferentes por Ele ter nos feito assim. Será que Deus, sendo perfeito, ele iria agir mais errado do que nós? Nenhum de nós iria condenar um filho por erros que nós mesmos cometêssemos. Por exemplo, se eu não coloco meu filho na escola, eu não vou castigá-lo por ele não saber ler e escrever. Deus seria mais injusto que eu? É claro que não. Mas não é só isso. A ignomínia que se comete com o Criador, com essa ideia da vida única e de céu e de inferno perpétuo, é muito maior do que se pode pensar. Porque raras pessoas vivem mais de 100 anos aqui. E aí, por uma vida de cerca de 100 anos cometendo erros, o espírito pode ir para o inferno perpétuo, por bilhões, trilhões de anos. Uma pena em termos de tempo desproporcional ao tempo dos erros que ele cometeu. E mais do que isso, uma pena em peso absolutamente absurda comparada com os erros. Ninguém passa uma vida inteira queimando pessoas.
Mas por uma vida de no máximo 100 anos cometendo erros, o espírito iria para o inferno, queimando num fogo que, segundo um dos pais da igreja, era tão quente que se o homem saísse do inferno e fosse para a boca do vulcão, iria se sentir refrigerado. Ou seja, não basta ser uma pena cruel, teria que ser o suprassumo da crueldade. Mais do que isso, se um espírito encarnado cometeu erros aqui e não merece ir para o céu e ser feliz, o Criador poderia aniquilá-lo. E nenhum ser condenado ao inferno iria querer continuar vivo, iria preferir ser aniquilado. Mas não, ele tem que ir para o inferno por bilhões, trilhões de anos, em vez de ser morto. Essa ideia faz do Criador a personificação da bondade, da magnanimidade, faz dele um ser cruel, o pior ser do universo. Quem de nós cometeria essas atrocidades com os próprios filhos? Mas é claro que Deus não é assim. A ignorância do ser humano é que atribuiu a eles essas qualidades, entre aspas, esses defeitos, que ele não tem. Mas vamos comparar agora a ideia da reencarnação com a sabedoria, bondade e justiça de Deus. Se a alma é criada ignorante, sem saber nada, vai aprendendo aos poucos através das várias encarnações. E se à medida que ela vai se tornando mais inteligente, compreendendo melhor as coisas, ela vai assumindo mais responsabilidade pelos seus erros, não é mais justo? E mais do que isso, se com as diversas encarnações ela tem a oportunidade de corrigir os seus erros, de compensá-los fazendo bem, como disse Pedro, né? Cobrir com amor a multidão dos pecados, isso não parece mais de acordo com a ideia de um Deus sábio, justo, bom? Aliás, o Cristo nos disse: nenhuma das ovelhas do rebanho que o Pai me confiou se perderá. Nós somos as ovelhas do rebanho de Jesus. Isso significa que nenhum de nós vai estar irremediavelmente perdido. Todos nós teremos a oportunidade de corrigir os nossos erros e de compensar esses erros fazendo o bem. E de aprendermos tudo o que existe para ser aprendido. Mas é importante ressaltarmos, não basta conhecer os ensinamentos do Cristo, não basta conhecer as leis de Deus, acreditar nesses ensinos. O Cristo nos disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus. Entra apenas aqueles que fizerem a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que a gente siga as suas leis. Se não seguirmos, de que nos adianta esse conhecimento? De que adianta eu dizer que acredito em Deus, acredito no Cristo, conhecer as leis do Pai e não praticar? Aliás, isso se aplica a todo o conhecimento. Seguidamente eu falo sobre isso. Se aplica a todos os conhecimentos que nós adquirimos. Qualquer conhecimento que adquirirmos sobre as leis do Pai, sejam as leis morais ou as leis físicas, nós só nos beneficiamos deles se pusermos em prática nas nossas ações. Eu costumo dizer que um médico que conhece tudo sobre infectologia, se ele tiver um corte na mão, não fizer uma asepsia, não colocar um curativo e for mexer na terra, ele provavelmente vai ter uma infecção, com todo o conhecimento que ele tem. Da mesma forma, um cristão que conheça tudo sobre os ensinos do Cristo, que entenda bem os ensinos do Cristo, mas que não os pratique, que haja em desarmonia com as leis de Deus, vai estar criando sofrimento para ele mesmo. Mas felizmente Deus é sábio, justo e bom.
infinitamente bom e misericordioso, por isso Ele vai nos dar tantas oportunidades de nos corrigirmos, quantas nós precisarmos. Podemos ter absoluta certeza, nenhum de nós está irremediavelmente perdido, porque nós contamos com o amor e com a bondade de Deus. Que o nosso Mestre nos ilumine, nos ampare, nos ajude a compreender cada vez melhor a vontade de Deus e que os nossos benfeitores espirituais, os nossos espíritos protetores, nossos anjos guardiões, nos ajudem a pôr em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia, para que assim nós construamos a nossa própria felicidade. Fiquemos todos na paz de Jesus.